Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar então mais um início aqui à nossa devocional noturna e já convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18. Ok? Convido todos que abram suas Bíblias para fazermos então a meditação desta noite e vermos aqui uma grande oportunidade de aprendermos algumas lições nesse texto. O tema da nossa devocional essa noite é Aprendendo a Orar com Davi. Então nós iremos meditar nesse texto e através desse texto de hoje nós podermos ver aqui algumas atitudes que devemos ter quando formos orar a Deus, né? Que possamos então ter algumas diretrizes nas nossas orações, algumas atitudes quando formos falar com Deus, no nosso momento a sós com Ele, ok? Então preparem aí, podem abrir suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18, tá bom? Lembrando, amanhã, quinta-feira, nós estaremos então fazendo o nosso tempo de oração e estudo de doutrina. E nós estamos estudando sobre marcas de um cristão saudável. E aí, depois do estudo, teremos um tempo de oração. Aí você pode então fazer os seus pedidos amanhã, se você quiser que nós então tenhamos um tempo de oração por algum pedido ou agradecimento, você coloca no momento da live e a gente então vai fazer um tempo de oração amanhã, tá bom? Então quero dar aqui boa noite a todos que estão aqui conosco, né? Alguns irmãos já estão aí no início da nossa live e daqui a pouquinho, menos de um minuto, nós estaremos fazendo a nossa oração e iniciando o nosso estudo dessa noite. Lembrando, né, quando você visualizar o vídeo, aperta lá no coraçãozinho, dá aquela curtida, para que a gente possa então ver se consegue ter mais alguns recursos liberados aí no Instagram pra gente. Eu não sei quais são, não sei o que é que ele pode liberar, mas aí disseram pra gente que se você tiver certo número de curtidas nos vídeos, então o Instagram vai liberando algumas funções extras. Então a gente vai ver o que é que pode ser e o que é que a gente pode aproveitar desta ferramenta que Deus tem nos permitido usar nesse momento. Então vamos orar, são exatamente 18 horas, vamos pedir a Deus então agora as bênçãos dele para esse momento. Senhor Deus e amado Pai, grandioso, majestoso, Deus de misericórdia, bondade e graça, Deus soberano, queremos nesse momento, Pai amado, colocar as nossas vidas aos Teus cuidados, Senhor Deus. Tira de nós qualquer pretensão, Pai amado, de colocarmos nós mesmos a rédea da nossa vida, nós mesmos queremos conduzir a nossa vida, mas que haja em nosso coração sempre a disposição para fazer o Teu querer, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, com a Tua palavra que será ministrada daqui a pouco, que os nossos corações possam ser envolvidos por ela e sermos então assim cativados pela Tua palavra e obedecermos a ela. Queremos Te suplicar, Senhor Deus, as Tuas bênçãos na vida daqueles que estão enfermos e na vida daqueles, Senhor Deus, que estão precisando da Tua graça em quantidade mais abundante, Pai. Então, derrama a Tua graça na vida desses irmãos, desses amigos,
abençoa, restaura a saúde, restaura a alma, Senhor Deus, conforta todos aqueles que precisam do teu conforto, do teu cuidado. Em nome do teu Filho amado, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem nos dado, Senhor Deus, nos tem permitido desfrutar. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, nesta noite vamos falar então um pouco sobre oração. Nós que já temos alguns anos, na vida cristã, nós conhecemos alguns irmãos e acabamos já identificando suas orações. Alguns começam Pai Nosso que estás no céu, outro é Senhor nosso Deus, nosso Pai, outro começa Pai querido, Pai bondoso, outros dizem Pai de infinita bondade e misericórdia. Esses são alguns exemplos de que pessoas fazem assim as suas orações. Mas o problema é que parece que muitas vezes nós criamos um modelo de oração para nós e nos prendemos a ele. E ficamos quase que sempre repetindo a nossa oração. E às vezes pode ficar a dúvida no seu coração: será que eu estou fazendo somente vãs repetições? Será que eu estou só repetindo sempre a mesma coisa a Deus? Será que tem um outro jeito de falar? Será que eu posso orar a Deus de outro jeito? Será que nós podemos aprender a orar? Então, essa noite eu quero colocar aqui a oração de Davi também como um padrão para a gente poder seguir nas nossas orações e a gente fazer a oração a Deus de forma mais correta possível, dentro de um princípio realmente que a gente entende que vai ser um princípio que vai conduzir uma oração realmente a Deus. Então vamos para o nosso texto, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18, e diz o seguinte: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer o teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única da terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para o teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo que tu resgataste do Egito, derramando às nações os seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizestes ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei a casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido o teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Nessa mensagem, então, eu quero trazer, vou ver se eu consigo fazer de forma bem breve, 7 atitudes que nós podemos ter
para aplicarmos nas nossas orações, para que assim possamos melhorar, fazermos uma oração mais substancial diante de Deus. Então, indo direto ao nosso assunto, a primeira atitude que você tem que ter quando for orar a Deus é: você precisa ser humilde. No versículo 18, nós vemos aqui que Davi se colocou diante do Senhor, entrou o rei Davi na casa do Senhor perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa para que tem me trazido até aqui? Em outra linguagem diz: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado. A minha família também não merece. Quem sou eu? Então Davi se coloca diante do Senhor, reconhecendo a sua insignificância. Esta é uma atitude humilde de Davi diante de Deus. E essa foi a sua primeira frase na sua oração. A característica básica de toda oração sincera é a humildade. Já por estarmos orando a Deus, já estamos confessando a nossa dependência a Ele. Quando estivermos orando a Deus, nós devemos colocar-nos exatamente desta forma, reconhecendo a nossa pequenez. Reconhecemos quem somos e como somos dependentes de um Deus soberano. Muitas vezes, em nossas orações, esquecemos de reconhecer quem somos e temos a facilidade imensa, às vezes, de nos dirigirmos a Deus como meninos, crianças, filhos mimados, que só sabem pedir, ou como alguns teólogos aí da prosperidade ensinam, né, que você tem que exigir, você tem que decretar, você tem que dizer o que você quer a Deus com toda a autoridade. Mas nós vemos aqui Davi, um rei ungido pelo Senhor, se colocando diante de Deus e perguntando de forma retórica: quem sou eu? Quem é a minha família, Senhor? Quem nós somos? Quem sou eu para que o Senhor possa fazer tantas maravilhas na minha vida? E muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus esquecendo quem Ele é. Esquecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi então começa a sua oração indagando quem ele era diante de tamanha bênção que a vida havia recebido do Senhor. Você alguma vez já chegou diante do Senhor fazendo essa pergunta: Senhor, quem sou eu, Senhor, para o Senhor abençoar tanto a minha vida? Quem é a minha família, Senhor? Quem somos nós? Para que o Senhor olhe para a minha vida, olhe para a vida da minha família e seja alvo de tanta graça, Pai. Quem sou eu para que o Senhor tivesse compaixão de mim, me amado e me salvado, me dado, Pai amado, a vida eterna? Quem sou eu? Alguma vez você já disse isso diante do Senhor? Já se colocou dessa forma humilde diante dele? Em um momento que você recebeu uma grande bênção, algo que você estava esperando muito, e aí movido pela alegria, algum momento você já chegou diante dele e disse: Senhor, quem sou eu para receber tão grande bênção? Eu tenho orado por isso e o Senhor tem me dado e me deu muito mais do que eu precisava. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me trate dessa forma? Eu confesso que há muito tempo eu não tinha feito isso. E algumas vezes eu tenho me colocado nessa posição, porque a gente precisa reconhecer que não somos nada. Quando olhamos para a gente nessa visão aqui, como Davi, de perguntar quem sou eu, a graça de Deus ela fica maior. As bênçãos de Deus parece que ficam mais avolumadas, se crescem numa porção gigantesca.
Quando nós nos recolhemos a nossa insignificância diante de Deus, a bênção parece que fica maior. Então quem somos nós? Aqui a irmã Jarina está colocando que nós oramos pelo Pedro, pai da amiga dela, e ele está curado, graças a Deus, está com a saúde restaurada. E agora nesse momento a gente pode dizer aqui o que Davi disse, Quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor ouça a nossa oração? Quem somos nós para que o Senhor nos dê essa alegria aqui agora, de sabermos que as nossas orações foram ouvidas? Entende como cresce, como a glória de Deus aumenta e como nós nos colocamos como aqueles que dependem de Deus? Consegue entender como quando falamos isso diante de Deus, as coisas tomam as proporções devidas. A glória de Deus é manifestada e a nossa dependência nele aumenta. Nós nos colocamos mais ainda na dependência dele. E eu convido a você experimentar, começar a sua oração desta forma. Declarar diante de Deus a sua pequenez. Coloque isso como parte do seu currículo na sua oração. Coloque isso. Coloque este momento. Chega diante dele e diz: Senhor Deus, quem está falando contigo aqui é um pobre pecador miserável, mas que depende da tua graça. Senhor, quem está falando contigo é um pecador que foi alcançado por ti. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me abençoe tanto? Ou, Senhor, quem está aqui diante de ti sou eu, pecador, mas ser propício a mim, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça na minha vida. Mesmo ele sabendo quem você é, diga isso. Afirme com seus lábios. Reconheça. É como se você estivesse chegando diante de Deus e dizendo: fica sabendo, Senhor, que quem está diante de ti é alguém muito pequeno e que precisa de ti. Precisa de ti em todos os momentos da vida. Então convido você a ter essa atitude em sua oração. Colocar a sua pequenez nos momentos das suas orações. Segunda atitude, para que a gente possa melhorar a nossa oração, é ter sempre um coração grato. É reconhecer que tudo vem de Deus. Porque o Davi diz: quem sou eu, Senhor, para que tu me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para que tu tenhas me trazido até aqui? Se nós olharmos a vida de Davi, nós vamos ver que Davi era um grande rei na terra. Ele era um rei conhecido e temido, ele era um grande guerreiro. Tinha conquistado inúmeros reinos. Na verdade, nós não temos nenhum relato de uma derrota de Davi. Ou seja, a gente consegue nos dar a entender que Davi nunca foi derrotado, nunca banhou em uma batalha, em um confronto militar. Mas aí ele diz: tudo que tenho, até o ponto onde eu cheguei, tu é responsável por tudo isso. Então, meus amados, não esqueça de colocar isso diante de Deus. Senhor, tudo que tenho vem de ti. Tudo que tenho foi o Senhor que me deu. E este aqui é um grande ensino para a nossa vida, porque isso nos ajuda a desapegarmos dos bens materiais. Isso nos ajuda
a cuidarmos melhor das coisas que temos, como mordomos fiéis. Isso também nos ajuda a entendermos que aquilo que temos não é nosso, que nós seremos administradores, que seremos zelosos com aquilo que Deus está nos dando. Então, meus amados, tente fazer isso na sua oração. Olha, Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família para que o Senhor abençoe tanto? Olha, Senhor, eu sei que tudo que eu tenho, a minha esposa, o meu carro, a minha bicicleta, a minha moto, a minha casa, os meus filhos, a minha moradia, tudo que eu tenho, nada é meu. Vem de Ti, Senhor, minha vida, a minha salvação. Obrigado, Senhor, porque tudo vem de Ti. Como iremos já agradecer pela vida do seu Pedro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor restaurou a saúde dele. Vem de Ti, Senhor. Vem de Ti. É o Senhor que faz isso. Comece a ver Deus como seu provedor. Agradeça, tenha um coração grato a Deus. Às vezes a gente só sabe pedir. Somos às vezes filhos pidões, cheios de mimo, cheio de quero, cheio de capricho. Parece aquelas crianças, né, que vão passear com o pai e se jogam no chão para ter alguma coisa e fica lá chorando, brigando, birrando. Então que sejamos mais gratos. Que ao amanhecer sejamos gratos pelo dia, pela vida, pela oportunidade que Deus está nos dando de mais um dia com Ele. A terceira atitude que podemos ter na oração. Então a primeira é reconhecer que quem somos, humildemente, sermos humildes. Segunda atitude é sermos gratos a Deus. E a terceira atitude é exaltarmos a pessoa de Deus. No versículo 22, o salmista diz o seguinte: portanto, grandíssimo és, Senhor, porque não há semelhante a Ti, e não há outro Deus além de Ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Olha que oração! Como és grande, ó Senhor! Não há ninguém igual a Ti. Não ouvimos falar de ninguém semelhante a Ti. Não existe outra pessoa como o Senhor. Nós temos essa prática, né? A maioria das pessoas na oração sempre glorificam a Deus de alguma forma. Mas muitas vezes a gente nos limitamos só a dizer assim: ó Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és amoroso, Senhor, Tu és bondoso, Senhor, Tu és misericordioso. Fico às vezes só nesses atributos. E eu convido você a dizer algo mais. Que tal mudar os atributos, ou sempre dizer um atributo diferente? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor abençoe tanto? Eu sei que não existe Deus igual a Ti, porque só o Senhor é fiel, só o Senhor é justo, só o Senhor é misericordioso, só o Senhor é gracioso, só o Senhor é todo-poderoso, só o Senhor conhece todas as coisas, é onisciente. Só o Senhor é justo até na sua ira. Então fale os atributos de Deus. Diga por que Ele é só Ele. Por que só Ele é assim. Então reconheça, exalte a pessoa de Deus. Em uma oração você vai dizer: Senhor, Tu és poderoso. Em outro você vai dizer: Senhor, Tu és bondoso. Em outra oração você vai dizer: Senhor, o Senhor é paciente, é longânimo demais comigo, Senhor. O Senhor é bondoso, é benigno demais.
A Bíblia é cheia de atributos de Deus. Comece a ler o livro de Salmos e você vai ver vários atributos. Então comece a grifar esses atributos. Hoje eu vou orar a Deus reconhecendo esse atributo de Deus. Se Deus registra os seus atributos, é para que possamos reconhecer. Então quando estivermos orando a Deus, além de reconhecermos humildemente quem somos, além de agradecermos a Ele, possamos exaltá-lo com os seus atributos. Outra atitude que nós aprendemos aqui na oração de Davi é também exaltarmos a sua obra. Primeiro exaltamos a Ele e depois exaltamos os seus feitos. No versículo 23 diz o seguinte: não há nenhuma nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes maravilhas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito, expulsaste outras nações, os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste o teu povo de Israel, foste teu para sempre e tornaste o seu Deus. Olha que coisa grandiosa. Aqui Davi está falando das ações de Deus. Aqui Davi agora vai exaltar a Deus dizendo aquilo que ele faz. Temos aqui agora, como eu disse, mais um motivo. Senhor, o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que cura. É só o Senhor que tem esse poder. Ninguém tem esse poder, vem do Senhor. É só o Senhor que pode mudar a nossa vida. É só o Senhor que pode mudar tudo. Nessa condição que nós estamos no mundo, é só o Senhor que pode mudar isso. Porque o Senhor, assim como fez, livrou o seu povo no Egito. Lembrar de tudo que Ele fez ao seu povo. E que nós também fomos alvos de grandes ações de Deus na nossa vida. Exatamente. O processo de salvação é muito semelhante ao processo que Deus faz com o seu povo, livrando do Egito. Ele nos resgata, assim como fez com Israel. Ele nos coloca no seu plano de salvação, assim como Ele fez com Israel. Ele faz de mim, de você, o seu povo escolhido. E Ele faz dele o nosso Deus. Fazemos parte agora da sua família. Nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Então as semelhanças são muito. E que assim também podemos dizer os grandes feitos de Deus na nossa vida. Mas também nós podemos exaltar a Deus nas obras da sua criação. Da maravilha do sol, da chuva, das árvores, das flores, do céu. Tudo isso é obra de Deus. Tudo vem de Deus. Agradeça a Deus pelo ar que você respira, pela voz que você tem, pela sua saúde. Diga a Deus que você fica maravilhado com as coisas que Ele criou para que eu e você pudéssemos usufruir. Se o sol nasceu de manhã, temos um dia para usufruir, Deus nos dá esse dia. Se alegre com a obra da criação. Devemos nos alegrar, porque também nós fomos incluídos nestas obras maravilhosas de Deus. Se alegre pela sua vida, pela vida do seu esposo, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos, da sua mãe. Louve a Deus. Nós somos frutos da criação de Deus. E a criação foi feita com grande poder. Diga isso a Ele com gratidão e alegria. Não tenha receio de falar dos grandes feitos de Deus. A quinta atitude, vai dar tempo, estou correndo aqui. Mostre a sua confiança em Deus. Aqui, o salmista ele vai mostrar sua confiança na fidelidade, no versículo 25. Ele diz o seguinte: agora o Senhor nosso Deus confirma a promessa que
que fizeste ao meu respeito e a respeito da minha família. E ele também vai mostrar o poder de Deus. Ele diz: cumpre o que dissestes que ia acontecer, faz como falaste. Então aqui ele mostra confiança na fidelidade e no poder de Deus. Ele tinha certeza que Deus seria fiel à sua palavra, que Deus tinha total poder para cumprir a sua palavra. Então ele mostra confiança nesses dois atributos de Deus. É como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, eu estou só esperando aqui o Senhor cumprir aquilo que o Senhor disse. E eu só confio no Senhor porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer isso. Isso aqui é uma declaração muito clara de Davi. Davi fala que Deus iria fazer algo maravilhoso na sua vida. Talvez Davi não tenha nem compreendido a magnitude disso, né? Que a descendência dele era através da descendência de Davi que viria o Messias, o próprio Filho de Deus. Então isso é muito bom para ser imitado na nossa oração. Isso deve fazer parte da nossa oração. Falarmos que confiamos em Deus porque Ele é fiel. Falarmos que confiamos em Deus porque Ele é poderoso. Você pode chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero lhe dizer alguma coisa. Tem hora que eu vejo as coisas acontecendo na minha vida e elas parecem que não estão batendo nada com nada na minha vida. A vida dos outros parece que está indo tudo bem, mas na minha vida está indo de mal a pior. Eu não vejo as coisas mudar, eu não vejo as coisas progredir. Eu peço uma coisa e não consigo. Eu oro por outra e não vejo a resposta. Eu tento ver na tua palavra algo que me confirme. Eu converso com um irmão, converso com outro, e eles dizendo que Deus faz grandes coisas na vida deles. Alguns mandam eu ter paciência, mas até a paciência que eu peço ao Senhor, eu não tenho. Eu não estou conseguindo entender. Mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra. Eu confio no Senhor porque o Senhor tem poder. Eu confio no Senhor porque o Senhor é o único que pode fazer qualquer coisa na minha vida. Eu não estou vendo nada acontecendo, eu não estou entendendo nada. Parece que está dando tudo errado. Mas eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor garante a minha salvação. O Senhor garante a vida eterna. O Senhor garante que um dia toda lágrima do meu rosto vai ser tirada. O Senhor garante que um dia eu terei um corpo glorificado, perfeito, sem mais doença, sem mais mazela. Eu confio na tua fidelidade e eu confio no teu poder. Mesmo que agora eu não esteja entendendo nada. Diga isso. Declare isto a Deus. Fale isso para Deus. Que você confia na fidelidade dele e no poder dele. Isso é bom. É bom, porque a gente começa a entender o que é fé. A fé é exatamente confiarmos em algo que vai além da nossa compreensão. Isso é fé. Demonstrar atitude de confiança. Na nossa oração precisa ser ditas. Dizer que o Senhor vai responder a nossa oração segundo a vontade dEle, não segundo a minha vontade. Senhor, eu confio na tua vontade. Eu quero que o Senhor faça isso por mim, mas eu confio que se o Senhor não fizer, é porque é bom, agradável e perfeito para mim. Eu confio na tua soberana vontade. Porque eu sei que a tua vontade, Senhor, sempre vai prevalecer e sempre será melhor para mim. Ok? Vou dar aqui para a irmã anotar aqui, ó. Primeira, orar a Deus com humildade, ok? Vou passar aqui porque estão colocando e aí fica melhor para ver.
Então a primeira é orar a Deus com humildade. Segundo, mostrar gratidão, já está aí. Terceiro, exaltar a pessoa de Deus. Quarto, exaltar os feitos de Deus, exatamente. Quinto, mostrar confiança em Deus, ok? Então, gratidão a Deus nunca é demais. Quinto é mostrar gratidão a Deus. E a sexta atitude é explique por que você está orando a Deus. Isso mesmo. Versículo 27, Davi diz o seguinte: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu estou aqui com coragem para te fazer essa oração, porque revelaste a mim o teu servo, que fará com que os meus descendentes sejam reis. Então ele está dizendo, eu estou orando a ti, Senhor, por causa disso. O Senhor me animou a orar, eu tive coragem de orar, porque o Senhor me fez uma promessa. Olha que coisa interessante. Quando você liga para alguém, o que é que você diz? Ó, estou ligando aqui para ti, porque eu quero te pedir isso. Eu quero saber se tu vai fazer aquilo. Você diz por que você ligou. Quando você chama alguém para conversar, você vai dizer, olha, eu te chamei para isso ou para aquilo. Então, meu amado, quando você for orar para Deus, diga por que você procurou Ele para conversar. Diga para Ele. Explique os motivos pelo qual você quer falar com Ele. Mas você pode dizer, não, mas Deus já sabe. Sim, mas diga. Ele não precisa saber o porquê. Mas diga primeiro porque isso é bom. Se você está colocando Deus no lugar dele, você diz, olha Senhor, eu estou chegando na tua presença, meu rei, meu Senhor. Estou colocando Deus no lugar dele, de soberania. E segunda coisa, porque vai lhe ajudar a racionalizar a sua oração. Senhor, eu estou aqui orando, porque eu quero glorificar o teu nome. Eu quero te exaltar, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bom para mim. Senhor, eu estou aqui nesse momento porque eu estou com o meu espírito abatido. Eu estou triste. Eu estou preocupado. Senhor, eu estou orando Senhor, porque eu estou preocupado. Senhor, eu estou orando porque eu estou ansioso. Senhor, eu estou orando porque eu quero te pedir algo. Senhor, eu estou orando porque eu preciso confessar os meus pecados. Senhor, eu estou orando a ti porque eu quero ser grato. Eu quero te agradecer por algo maravilhoso que o Senhor fez. Tem muitas vezes que oramos só por orar. Oramos que o pastor diz, olha aí, irmã. Aí o irmão começa a orar, não sabe nem por que está orando. Entra lá no stand-by e ora. Né? Às vezes chega assim, olha aí, para a gente dormir. Aí ora. Mas não tem um motivo plausível. Então, amado, você pode ter uma oração de contrição. Uma oração de gratidão. Uma oração de glorificação. Uma oração de perdão, de confissão de pecados. Coloque títulos na sua oração. Senhor, nesse momento eu estou te orando. Senhor, eu estou orando a ti nesse momento porque eu quero ser grato. Eu quero exaltar o teu nome. Eu quero só te louvar. Então você louva. Aí você vai saber o que é que você está orando. Então Davi diz, olha, quando eu soube que o Senhor ia fazer da minha família a tua descendência, que viria então o descendente de Davi, o Salvador, isso me animou a orar, isso me fez então chegar diante de ti. Então todos nós temos motivos para orar. Então coloque-se sempre diante de Deus com motivos claros. Isso vai evitar você fazer aquela oração sem sentido, fica dando volta, roda, 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 repetir a mesma coisa várias vezes. Eu achei interessante isso. Davi explicando por que estava orando. Davi chegando diante de Deus, ó Senhor, eu estou te orando aqui, eu me animei para orar, porque o Senhor me prometeu isso.
Foi por isso que teu servo se animou a orar. Então, a última atitude agora, para encerrarmos. Coloque na sua oração a atitude de confessar sempre a sua dependência em Deus. O versículo 29 diz: ser servido de abençoar a casa do teu servo. Em outra linguagem, na linguagem de hoje diz: eu te peço agora que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem sempre a ter a tua proteção. Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção estejam com os meus descendentes para sempre. Senhor, abençoa a minha família. Confesse essa dependência a Deus. Lembra lá de Jacó, quando estava voltando de Israel, indo para Padã Arã? Então que ele se encontra com aquele anjo do Senhor, e que ele começou a lutar com aquele anjo, ele não soltou aquele anjo, enquanto aquele anjo não o abençoasse. E ali a gente entende que o anjo do Senhor é o próprio Senhor, um antropomorfismo. E ele não queria que o anjo do Senhor saísse sem dar a sua bênção. Jacó aqui estava mostrando um desejo grande de ter as bênçãos de Deus na sua vida. E Davi pede também aqui as bênçãos do Senhor. Ele mostra a sua dependência. Senhor, abençoa a minha casa, Senhor. Então, se você quer viver com as bênçãos do Senhor, se você não cogita a ideia de passar um dia sem as bênçãos de Deus para a sua vida, diga isso a Ele. Se você deseja que a sua família seja abençoada, diga: Senhor, abençoa a minha família. Faça questão disso. Faça questão das bênçãos de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Senhor, eu faço questão, Senhor, que o Senhor me abençoe. Senhor, eu faço questão, eu peço, eu suplico, Senhor, abençoa a minha família. A gente sabe que Deus não precisa ouvir isso, mas nós precisamos falar, porque isso nos ajuda, isso faz com que racionalizemos mais a nossa fé. Diga a Ele, explique os detalhes. Fale nas entrelinhas dos seus propósitos a Deus. Diga os seus desejos de forma clara. Comece a orar diferente. Comece a dar mais sentido à sua oração. Aperfeiçoe a sua oração. E para encerrar esse nosso devocional, eu fiz uma observação nesse texto aqui de Davi, e desses 7 pontos que nós vimos na oração de Davi, apenas 2 Davi pede alguma coisa a Deus. Os outros 5 são todos de exaltação, externando os sentimentos a Deus, explicando os motivos e glorificando a Deus. Então coloque também esse padrão na sua oração. Agradeça mais e peça menos. Seja mais grato. Seja sempre grato. Todos os dias agradeça a Deus. Faça a lista daquilo que Deus tem feito na sua vida. E que Deus nos ajude a nos comunicarmos cada vez mais com Ele em nossas orações. Então, se você tem esse desejo de aperfeiçoar a sua oração, lembre-se, comece ela de forma humilde. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ser tão abençoado por Ti? Quem sou eu, Senhor, para receber tantas bênçãos do Senhor? Que grandes oportunidades o Senhor tem me dado, um pecador miserável que Te desobedece, que às vezes não Te ouve, que quer fazer a sua própria vontade, mas o Senhor, no Teu amor, nos perdoa. Então, Senhor, eu quero aproveitar esse momento aqui, esta minha oração, eu quero fazer essa oração de confissão, de contrição. Eu quero nesse momento agora confessar o que eu fiz, os meus pecados, os meus erros.
Mas também, Senhor, agora eu quero glorificar o Teu nome, eu quero revelar os Teus atributos. Quais os atributos que eu percebi hoje de Ti na minha vida. Também, Senhor, eu confio em Ti. As coisas não estão funcionando bem, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem poder para mudar. Eu sei que na hora que o Senhor quiser mudar, o Senhor muda tudo e eu vou confiar na Tua vontade. Então faça essa oração. Se você não puder orar por todos, né, colocando os 7 pontos aqui, as 7 atitudes, tente lembrar daquilo que você pode lembrar e coloque. Faça isso. E melhore, né? Faça uma oração com mais sentido, com mais substância, com mais direção. Tá certo? Então vamos orar agora. Vamos falar com Deus. Vamos pedir então aqui pela irmã da Madalena, né, que está doente novamente. Vamos agradecer aqui pelo seu Pedro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu dar só uma olhadinha. O vizinho aqui do irmão Vitor. Vamos orar por ele. Pronto. Então vamos orar agora a Deus, agradecendo e pedindo aqui pela irmã da irmã Madalena. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E nesse momento, Senhor Deus, queremos reconhecer realmente a nossa pequenez. Quem somos nós, Senhor Deus, para que o Senhor nos dê ouvidos? Quem somos nós, Senhor Deus, para que o Senhor demonstre tanto amor em nossas vidas, nos concede a salvação, nos garante a vida eterna, nos faz, Senhor Deus, Teus filhos, herdeiros com Cristo. Quem somos nós, Senhor Deus, para sermos alvo de tão grande bênção? Mas queremos, Senhor Deus, nesse momento, Te agradecer, sermos gratos a Ti. Somos gratos porque o Senhor, na Tua graça, tem restaurado vidas, Senhor Deus. Pessoas, familiares, amigos, irmãos que estavam doentes, mas que o Senhor, no Teu amor, no Teu cuidado, no Teu poder, na Tua soberana vontade, o Senhor restaura as saúdes, Senhor Deus, de cada um deles. O Senhor restaurou a saúde do seu Pedro, da Camila, Senhor Deus, e do seu esposo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem restaurado saúdes, restaurado vidas, Senhor Deus, também, restaurado a comunhão contigo, tem transformado corações, Senhor Deus, tem dado crescimento. Isso tudo é prova do Teu poder, prova do Teu amor, prova da Tua graça, prova da Tua fidelidade, porque aquele que começou a boa obra, a palavra de Deus diz, a Tua palavra que é fiel diz que vai terminar. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Queremos também, Senhor Deus, Te suplicar pela vida da irmã Madalena, da irmã Madalena, que novamente, Senhor Deus, teve aqui uma recaída. Que o Senhor também possa estar olhando novamente para a vida dela, para a saúde dela, Senhor Deus. Cuida dela conforme a Tua vontade, faz o Teu querer, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos confiar em Ti. Queremos, Pai amado, também Te suplicar pelas nossas vidas, pela vida de cada irmão aqui presente, cada amigo, pela vida daqueles que ainda irão ver, Senhor Deus, a Tua palavra em outro tempo. Que o Senhor possa alcançar esses corações, derramar a Tua graça, transformar vidas, aumentar a fé, restaurar, Senhor Deus, espíritos que estão abatidos, que estão cansados, mas que possam, Senhor Deus, colocar novamente a confiança em Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fragilidades, a nossa falta de fé. Aumenta, Senhor Deus, a nossa fé em Ti, a nossa dependência, a nossa confiança em Ti. Nos abençoa, Senhor Deus, porque precisamos da Tua bênção, Pai. Abençoa cada família, abençoa a minha família, Senhor Deus, porque necessitamos da Tua bênção todos os dias.
todos os dias, só vivemos porque o Senhor nos abençoa. Então nos abençoa, Pai. Não porque somos merecedores de nada, mas porque confiamos no amor do Teu Filho, Pai. Nos abençoa. O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que necessitamos. O Senhor sabe onde é que nós estamos afligidos e aflitos. O Senhor sabe onde é que dói no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo. Por isso que precisamos da Tua bênção. Então nos dá a Tua graça, Senhor Deus. Graça sem medida, graça sobre graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, aleluia e amém. Sim, a irmã Zélia, né? Ok, está se restaurando, mas ainda está na UTI. Vamos continuar orando, tá bom, irmã? Depois aqui eu vou orar, tá certo? Pelo tio Beto, ok? Nós vamos orar por eles, tá bom? Eu baixei aqui e não vi, irmão, me perdoe. Mas a gente vai orar aqui, tá bom? Então, meus amados, com a graça de Deus e com a sua palavra agora no nosso coração, que possamos orar conforme a vontade dEle, que possamos melhorar, ter uma oração mais direcionada, mais assertiva a Ele, colocando-os na nossa posição e reconhecendo a posição de Deus, e que Deus possa nos abençoar todos os dias. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos, e um forte abraço no coração de cada um de vocês, e até amanhã, se Deus assim permitir, às 9 horas da manhã, a gente pode estar junto de novo, meditando na palavra de Deus, sendo confortado, exortado, confrontado com a palavra dele, mas que possamos sempre caminhar, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Continue orando por mim, pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha família. Que Deus possa me ajudar, que eu possa sempre glorificar o seu nome, que Ele seja exaltado em todas as coisas, que Ele possa me dar sabedoria para sempre levar a sua palavra, intrepidez para levar com coragem e tirar do meu coração qualquer desejo, Senhor Deus, de deturpar ou dizer aquilo que Ele não diz. Que eu possa sempre permanecer fiel à sua palavra. Que Deus abençoe a todos, um abraço bem forte em cada um, com álcool em gel, né? E até amanhã, se Deus quiser.